Bom dia, pessoal. Meu grupo é composto por mim, Lucilane, Max, Daniele e Tainã. Ficamos com a célula macrófago. Bem, eu vou começar falando como ela foi descrita. Os macrófagos, começaram a ser descritos na segunda metade do século XIX por um zoologista. Ele constatou, durante a sua observação, a larva de uma estrela do mar, que nesta continha células que apresentavam um importante papel na luta contra os micro-organismos que nela invadisse. As células que ele observou eram dotadas de sua capacidade de ingestão de partículas infecciosas, tendo então denominado de micrófagos e macrófagos, de acordo com o seu tamanho. A sua teoria, ela foi batizada de teoria celular da imunidade. Foi comprovada quando ele introduziu uma das larvas no espinho de uma roseira, verificando que após esta invasão, o espinho ficou rodeado por macrófagos. Bem, mas o que são os macrófagos? O macrófago é uma importante célula do sistema imunológico que participa da imunidade inata e condiciona a adaptativa através da fagocitose de partículas estranhas, ou seja, são capazes de ingerir e destruir bactérias e células danificadas, a partir de um processo chamado fagocitose. Os macrófagos, podem ser encontrados numa grande variedade de organismos, incluindo organismos multicelulares, e eles são amplamente distribuídos por quase todo o tecido do organismo, estando presente na medula óssea, no sangue, no tecido linfóide, no fígado e no pulmão, adquirindo diferentes particularidades dependendo do ambiente tecidular onde ele se encontra. Essas células capazes de realizar a fagocitose são denominadas de células fagocitárias e atualmente são consideradas em 4 tipos, que são os monócitos, os macrófagos, as células dendríticas e os neutrófagos. Todas elas servem para remover células mortas, tecido e partículas estranhas ao hospedeiro, por sua incorporação ou digestão. Ou seja, elas são responsáveis por encontrar e destruir esses corpos estranhos. No entanto, elas são células de vida muito curta, que acabam sobrevivendo apenas algumas horas, e por isso precisam constantemente serem renovadas. Os monócitos, por exemplo, circulam igualmente no sangue periférico, porém, além de sua função fagocítica, possuem um mecanismo antimicrobianos muito eficazes. E também desempenham importantes funções fisiológicas, das quais se destacam a sua capacidade de se diferenciarem em macrófagos ou em células dendríticas ao migrarem para o tecido, sendo essas duas últimas células células de vida muito mais longa, que desempenham a função de apresentação do antigênio aos linfócitos T. Bom, essas células fagocíticas são de extrema importância, pois são o fator primário dos mecanismos de defesa do nosso corpo, uma vez que fazem parte e são controladas pelo sistema imunológico. Bem, hematopoiese. A hematopoiese é um processo que ocorre durante os macrófagos. Hematopoiese é um processo contínuo durante toda a vida do indivíduo, onde são formadas células que constituem o sangue. Esse processo é o que permite manter o equilíbrio entre a produção das células e sua utilização ou destruição, de modo que o número da corrente sanguínea se mantém constante. E após o processo de diferenciação de células pluripotentes, os monócitos são eliminados na corrente sanguínea, onde posteriormente sai do sangue, atravessando a parede dos vasos sanguíneos, diferenciando-se em macrófagos. Bom, como nós já sabemos, os leucócitos são as principais células de defesa do organismo, e dentre eles estão os monócitos. Esses monócitos são normalmente a maior população de células brancas do sangue periférico e também são os maiores leucócitos observados em regaços sanguíneos. Esses monócitos são produzidos e maturados na medula óssea e em seguida são lançados na corrente sanguínea. Bom, as células tronco, por exemplo, são produzidas na medula óssea e, como pode ser visto nesse próximo slide, é a partir de uma diferenciação ocorrida nessas células tronco que surgem as linhagens mieloide e linfóide, e a partir dessas células mieloides que surgem os monócitos.
Em seguida, esses mesmos monócitos movem-se para a corrente sanguínea e permanecem nela por algumas horas, até finalmente migrarem para os tecidos, onde se diferenciam em macrófagos e, dependendo da sua localização, esses macrófagos podem receber diferentes nomes, como microglia no sistema nervoso, células de Kupffer no fígado e células de Langerhans na epiderme. Ou seja, dentro da corrente sanguínea, eles se chamam de monócitos. Quando saem da corrente sanguínea, recebe o nome de macrófago e, dependendo do local, pode receber um outro nome. Mas todos eles são espécies de macrófagos e sua principal função é a fagocitose. E vale a pena também relembrar que, quando os monócitos se convertem em macrófagos, ocorrem algumas transformações que lhe permitem assegurar importantes funções fisiológicas, aumentando sua capacidade fagocítica e antimicrobiana, devido ao fato de um macrófago apresentar um maior número de lisossomos. Bem, a estrutura intracelular, o macrófago é uma célula grande que possui um diâmetro entre 25 a 50 micrômetros e seu núcleo é grande e central. Na figura aqui ao lado, nós podemos observar seu núcleo grande e centralizado. E se observarmos o núcleo no microscópio eletrônico, podemos observar que vai ter uma cromatina frouxa. E o citoesqueleto é formado por filamentos de actina e microtúbulos, é bem organizado e confere à superfície da célula um aspecto ondulado. O citoesqueleto desempenha importante função no desenvolvimento de pseudópodos durante os eventos fagocíticos e de locomoção da célula. Bem, os receptores da superfície. Eles são importantes para a regulação de uma grande diversidade de funções e atividades celulares, incluindo a diferenciação e o crescimento da sobrevivência das células. O reconhecimento desses receptores dá-se quando o receptor reconhece um determinado estímulo, levando à alteração na superfície celular, de modo a promover a captação de uma partícula ou sinalização e a expressão de determinados genes. Ativação dos macrófagos. Os macrófagos podem adquirir diferentes capacidades funcionais, mas isso vai depender dos tipos de estímulos ativadores aos quais são expostos. Atualmente existem dois tipos de ativação, sendo eles ativação clássica e ativação alternativa. A ativação clássica ocorre quando algumas citocinas são produzidas pelos subgrupos de células T, por exemplo, e ativam os macrófagos para eles se tornarem eficientes em matar micro-organismos. Já é denominada de ativação alternativa quando outras citocinas ativam os macrófagos para promover o remodelamento e o reparo tecidual. Nesse próximo slide, nós podemos ver a representação dessas formas de ativação, porque na ativação clássica, ela se dá devido à presença de IFNY e de patógenos que levam à libertação de fatores citotóxicos. E já na ativação alternativa do macrófago, é dada a origem ao macrófago M2, que é considerado o trabalhador do hospedeiro, uma vez que promove a limpeza de possíveis detritos. Falando agora um pouco sobre as funções do macrófago, a principal função dos macrófagos é realizar a fagocitose. O macrófago fagocita células danificadas e envelhecidas, restos celulares, agentes estranhos e partículas inertes, tendo outra função também a produção e secreção de citocinas. A fagocitose é um dos principais mecanismos de suporte da imunidade inata, que é um processo onde as células mortas e partículas estranhas são captadas e posteriormente ingeridas por células fagocíticas, sendo também um processo importante para a eliminação de células tumorais. A fagocitose leva à ativação dos macrófagos e à indução da liberação de uma série de moléculas, onde se inclui as citocinas pró-inflamatórias. Normalmente, a resposta inflamatória é seguida de uma resposta anti-inflamatória, conduzido a um equilíbrio. Falando agora um pouco sobre a apoptose é um processo natural, que a apoptose é a morte celular programada, e que desenrola durante o desenvolvimento
promovendo relações tecidular e desenvolvimento da homeostase. De fato, a apoptose é essencial para a regulação do número de células no hospedeiro, de modo a haver um equilíbrio entre o número de células eliminadas e as que sofrem divisão celular. É também importante para a função do sistema imunitário e, particularmente, desenvolvimento embrionário. A seguir, vamos ver um pequeno vídeo do Butantan sobre os macrófagos. Os macrófagos em ação. Macrófagos derivam de monócitos que você pode ver ou já ouviu no microscópio. O vídeo a seguir foram produzidos em laboratório. Aí, em sequência, são as bactérias e embaixo são os macrófagos. Que os macrófagos vão engolfar as bactérias e, consequentemente, eliminá-las. Agora as bactérias são esféricas e foram coradas em vermelhos. Note quanto os macrófagos são maiores que as bactérias. Os macrófagos vão engolfar as bactérias e depois eliminá-las. É importante lembrar que esse processo em todo dura em média de 1 minuto aqui no vídeo, 30 segundos, só que eles foram quase 2 horas para ter todo esse processo. E esse foi o nosso trabalho.